O Santos, olha, o Santos tava quase de sacanagem com a gente. Mas no final deu bom, né? No final deu bom. E vencemos o Fortaleza. Eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? O Santos venceu o Fortaleza na noite desta quinta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. Feliz dia dos namorados pra você aí que tem o seu amor, né? E a gente, eu deixei aqui em casa, combinei com a minha mulher de vamos sair amanhã, né? Hoje eu preciso ver o jogo, trabalhar. Fizemos a live, eu vim de Santos mais Casé TV lá, hoje antes do jogo, né? Enfim. E pensei, pô, o Santos abre 2-0 e você fala, não, caramba, tá caminhando bem. Porra, vai dar bom hoje. Mesmo não jogando bem, e eu já vou falar disso, tudo. E aí, em 5 minutos, consegue tomar um empate da forma que foi. Com 2 pênaltis, assim, absurdamente imbecis, tá? Desculpa falar desse jeito, mas é igual eu falei a expulsão do Neymar contra o Botafogo. Só que no final, um gol do Rolês, que eu tô vendo que, até abri aqui pra conferir, o SofaScore deu gol contra. Isso é um absurdo, se for gol contra é muito absurdo, tá? O gol foi do Rolês. Mas é isso, uma bela vitória, saímos da zona do rebaixamento e cara, era o essencial pra você ter uma tranquilidade agora nessa parada. E que essa tranquilidade não se confunda com não precisamos fazer nada, não precisamos contratar ninguém. Não, por favor, não confundam as pessoas lá dentro do Santos, a gente também, né? Mas as pessoas dentro do Santos, não confundam. Porque a vitória foi ótima, estamos em 15º no momento, né? Quem é que tá jogando agora, tá passando a gente? Eu não sei. Talvez o Inter, porque tá empatando com o Galo, né? Sei lá, o jogo começou agora há pouco. Estamos em 15º com 11 pontos. Passamos o Vitória, o Vasco ainda joga na rodada? Não, o Vasco está jogando agora também com o São Paulo. Encostamos no próprio São Paulo e é isso, né? Passamos o Fortaleza também. É um confronto direto importantíssimo e vitória muito, muito importante. Tô respirando ainda que eu terminei esse jogo puto, viu? Meu Deus. Mas beleza, vamos falar sobre essa partida. Antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, se quiser se tornar membro, tem aqui embaixo, seja membro. E hoje tá propício, hein? O Santão venceu, dia dos namorados, pede um Barraca Burger. Por que não? Barraca Burger, @barraca com K, burger underline no Instagram, tá aí na tela pra vocês. Você falando que pediu, viu aqui no jogo falado, fala que chegou a Barraca Burger por aqui, você tem 10% de desconto, tá bom? Barraca Burger no Instagram. Ou também você pode ir na Siqueira Campos 107 lá pedir seu lanche, lanches exclusivos de autoria, né, do Caian, que é o dono lá e produz, ele mesmo faz as receitas e tudo mais, são muito, muito gostosos mesmo, tá? De verdade. Então, pede lá, segue eles no Instagram também, dessa moral, se você falar comigo pelo canal, 10% de desconto, tá bom? Bom, começar falando sobre essa partida, começar bem do início mesmo, né? Porque a gente tem um primeiro tempo ali, um começo de jogo em que o Fortaleza foi muito melhor, né? Tava chegando no gol, não teve assim nenhuma grande oportunidade até o Santos abrir o placar, né? Depois até teve, que mandou uma bola na trave, por exemplo. Mas tipo, o Fortaleza não tava tendo grandes chances ali até aquele momento, mas era melhor no jogo, né? Encurralou o Santos não conseguia sair de trás. Mas a pontaria deles não estava lá das melhores, né? Então, conseguiu muitas vezes chegar, mas faltava caprichar, né? Ainda bem pra gente. E a gente estava com uma dificuldade muito grande hoje. Eu achei que o Zé não começou o jogo tão bem, o Pituca também não gostei com a bola no pé, os dois não estavam conseguindo fazer essa saída. Os laterais também estavam com dificuldade de sair, perdão, de sair. O Escobar muito por não conseguir jogar com o pé direito, né? Que ele estava jogando do lado direito hoje, é bom lembrar de novo. E o Souza também pela esquerda, eles estavam com uma certa dificuldade, então o Santos não passava muito no meio de campo. E aí, uma jogada que consegue, né, vai indo de pé em pé, consegue construir uma tabela muito inteligente entre os dois jogadores mais técnicos do time, né, que estavam hoje, né, entre o 11 inicial. Aliás, talvez não, o Barreal talvez não seja mais técnico, por exemplo, que o Souza, mas enfim, jogadores de frente, mais técnicos, pronto. E aí tabelam, né? O Barreal e o Roleiser acertam um passe espetacular, uma verdadeira assistência. E eu vejo muita gente falando ainda, mas por que ele não se traduz, né, nos números o quanto ele joga, o quanto ele cria. E muitas vezes por isso, né? Vocês viram o gol que o Barreal perde no segundo tempo também com a assistência dele? Quantas vezes eles colocam os companheiros na cara do gol? Enfim,
E ele aí dá um passe, né? Uma cavada maravilhosa. O Barreal tira do goleiro, do João Ricardo, né? Faz 1-0. E a gente, a partir daí o Santos melhora. A partir daí até o Fortaleza teve chances melhores até, né? Um chute de longe que o Brasão faz uma defesa difícil, uma outra que o Daverson antecipa o Luan Pérez e manda no travessão, né? Mas a partir daí o Santos também conseguiu colocar um pouquinho mais a bola no pé, chegar mais na frente e tudo mais. E sai o segundo gol, né? Eu vou até olhar aqui para ver se eu acho quem fez. Eu sei que quem fez o gol foi o Guilherme, mas quem começou a jogada. Cadê? Deixa eu ver aqui se já tem por acaso na Cazé TV. Mas uma bola bem interessante ali, né? Que o Tiquinho, que não vinha fazendo um bom jogo, tá? Não vinha fazendo um bom jogo mesmo. Mas ele segura muito bem. Uma coisa que ele sabe fazer é o pivô, né? E ele abre a capa, né? A capa do Batman, rola pro Guilherme, que chega batendo e faz o 2-0. E aí, de novo, o Santos, que não estava tão bem, dá uma melhorada, mas segura um pouquinho mais. O Fortaleza chega, não tem os gols ainda, tá? Obviamente estou gravando também logo que acabou a partida, né? Então, mas enfim, só explicando mesmo. E aí, cara, você deixa, entre aspas, o adversário com a bola, né? E o Fortaleza tentando jogar e tal, mas não pressionando tanto. Então você vai pro intervalo com uma vantagem de 2-0 e você pensa, pô, tá tranquilo, né? E realmente estava. Enfim, agora o que eu não entendi é quando o Santos volta pro segundo tempo, eu não sei, a transmissão não falou pelo menos, né? Se o Souza sentiu ou não, mas eu não entendi aquela substituição, né? Tirar o Souza, passar o Escobar para a esquerda e o Zé Ivaldo para a direita. Por quê? Primeiro que o Zé Ivaldo, ele para um zagueiro, ele é um jogador rápido. O lance do gol, acabei de olhar aqui, o Souza cobra o lateral direto para a área e o Tiquinho ajeita pro Guilherme, tá? Fui na transmissão mesmo da Casa da TV, claro. O Zé Ivaldo é um zagueiro rápido, mas para um zagueiro, você põe ele na ponta, na lateral, né? Para pegar a ponta ali em velocidade, ele tem uma dificuldade. E aí você vê, a primeira esticada ele já faz aquela falta lá que estava impedido, o Breno Lopes, né? Enfim, já dificultou. E aí passou o Escobar pro lado esquerdo. Para mim o Souza estava muito bem defendendo, atacando nem tanto, mas defendendo. O Marinho estava dando aquela finalização de longe dele, nada demais, né? Tanto que o Fortaleza no primeiro tempo criava mais pelo Breno Lopes, né? Botando pro fundo e conseguindo alguns cruzamentos. Então não entendi essa substituição do Kleber Xavier. E aí o Zé jogando do lado direito, você perde também o lateral mesmo, não ia ter um cara para subir, né? No primeiro tempo, por exemplo, o Escobar, mesmo não sendo pé bom, ele foi até a área 2 vezes, né? Uma ele finaliza muito longe e a outra ele se enrola com a bola e cruza, né? Enfim, então você acaba que perde um lateral. E aí, mesmo assim, o jogo ainda estava ok, né, pra gente. E se eu não me engano, eu vou até olhar aqui, mas eu acho que o Kleber Xavier não tinha feito nenhuma... fez, é verdade. Então, o jogo estava tranquilo pra gente. Só que aí, quando tem as mudanças ali por volta dos 15 minutos, né, do segundo tempo, 15 não, 20, né, mais ou menos, o Fortaleza coloca o Caleb, o Vojvoda, né, manda a campo o Caleb e o Iago Pikachu nos lugares do Martínez e do Marinho, que era mais troca o lado direito, né? E o lado direito, o Pikachu é um cara mais incisivo, né? Você sabe, jogador de velocidade, de explosão e que busca o fundo, né? O Marinho corta mais pro meio. Então essa bola esticada ali pelo lado direito fica mais complicado porque o defensor tem que correr para trás, né? Tanto que o pênalti sai assim o segundo, né? Mas tudo bem. E também a substituição do Santos, que foi o Tassiano então no lugar de Tiquinho. O Tassiano, uma partida horrorosa, não fez nada, não segurou a bola. Até acho que no final ali ele ganha uma ou outra na força, que pelo menos isso, né? Mas o Tiquinho já não vinha fazendo um grande jogo, mas pelo menos quando a bola chegava ali para ele fazer o pivô, ele conseguia segurar, né? O Tassiano não faz isso. Depois disso, sai o primeiro pênalti, né? O Fortaleza estava naquela pressão de bola na área, finalização de longe mesmo, uma certa dificuldade também. Tanto que no final, o Fortaleza finalizou 32 bolas. 32, é isso mesmo? 32. 10 no gol. Mas de consideradas grandes chances, né? Foram só 4, por exemplo. A gente chutou 8, 3 no gol. E os 3 gols, né? É brincadeira, como é que pode? E aí saiu o pênalti do Zé, que assim, é aquela coisa de sempre. A gente pode achar a regra idiota? Pode, eu acho que é. Porque ele estava muito perto, mas ele estava com o braço aberto, né? Então é pênalti, não tem o que fazer. Burrice, né, também. Tem que infelizmente, eles têm que se adaptar à regra. O braço aberto daquele jeito dá uma brecha, né? Enfim. E aí saiu, o Brasil quase pega, e aí logo depois um pênalti também muito burro. O Escobar dá um trança-pé ali. Por mais que tenha sido sem querer, não precisava ter passado por ali,
porque dá essa brecha, né? E aí o Iago Pikachu sofre o pênalti, cobra, faz... O Iago Pikachu não fazia gols há 22 jogos. E hoje guardou 2, é impressionante. O Santos tenta, né? O Santos tenta salvar todo mundo. E aí de novo, cobra no mesmo canto, quase o Brasão pega. E aí falar pra vocês, quando tomou o primeiro gol, não é querendo ser o mensageiro do caos nem nada, quando tomou o primeiro gol eu falei, com 20 minutos ainda pela frente o Santos vai entregar o empate. Só que eu não esperava que fosse ser tão rápido, né? Entregou. E aí quando toma o segundo gol, eu já falei, pronto, só falta. Falei exatamente essa frase, só falta. Ainda bem que não faltou, né? Ainda bem que não faltou. A gente não tomou o gol e assim, depois do desespero ali, o Santos toma um empate e aí começa a sair um pouquinho mais pro jogo de novo. Não estava saindo. É bom lembrar, o segundo tempo do Santos foi uma postura muito ruim. E aí, no final da partida, aquele gol do Roleiser, né? Uma jogada individual que ele puxa, finaliza muito bem e faz o gol. No meio disso, claro que o Kleber Xavier colocou o David Washington e o Gabriel Bontempo, porque, claro, tomou um empate, tomando naquele lugar, aí chama os moleques, né? Como sempre. E a última substituição, você precisando ganhar o jogo, você trocar Zé Rafael pro Schmidt, também não entra na minha cabeça, né? Mas tudo bem. O Schmidt ainda toma um cartão lá que chegou atropelando o Zé Wellison, né? Foi o Zé Wellison, né? Que pelo amor de Deus, mas enfim, não fez diferença nenhuma. Vencemos, ainda bem. Agora, vou falar jogador a jogador, né? Mas eu acho que eu vou falar da questão da tabela antes. O que eu peço só, né? A gente venceu, tudo mais, a postura não foi das melhores, o jogo não foi dos melhores, mas contra o Botafogo a gente jogou muito melhor e não venceu, né? Então, vai entender, né? Simplesmente a bola não entrou, hoje acabou entrando. Só que eu peço que a avaliação, de novo, seja bem feita sem condicionar a resultados, né? Que seja pelo desempenho. Vão manter o Kleber nessa parada? Se forem manter, eu não estou pedindo para ele ficar ou ele sair, tá? Talvez até faça um vídeo disso, mas não é hoje. Vão manter? Vão ficar? Tenham com convicção, façam com convicção. Tomem essa atitude com convicção. Porque se for manter, tem que dar respaldo. Vai voltar, vai ter Flamengo, vai ter Palmeiras. E aí, se perder, vai mandar embora? Aí perdeu um mês, né? 2 semanas de treino aí livre, enfim. E se forem demitir, que demitam apesar da vitória também. Fala, a gente avaliou, o trabalho não está sendo legal, enfim. Né? Então, eu peço muito para que isso seja feito. Jogador a jogador, Brasão, partidaça. Fez 2 defesas no chute do Lucero, né, de frente pro gol. E o outro, não lembro quem foi, o canhoto também no primeiro tempo ainda. Defesaças. Quase pega 2 pênaltis. Quase. Tudo bem, não pegou, né? Mas quase. Partidaça do Brasão. Peço desculpa para vocês porque o frio deu uma zoada no meu nariz. O Escobar pela direita eu não gostei. Pela esquerda, mais ou menos, mas pela direita eu não gostei hoje. Achei que ele teve mais dificuldades do que contra o Botafogo. Então realmente não achei que fez uma grande partida. O Souza defensivamente até ia bem, né? Impediu o Marinho de jogar muito por aquele lado e tal, mas também não subiu tanto para o ataque, né? A gente sabe que a principal característica dele, a principal qualidade dele é o lado ofensivo, né? A dupla de zaga, eu não acho que eles tenham feito um grande jogo, mas também não acho que fizeram nada de errado assim, né? João Basso e Luan Pérez. Os gols, não acho que nenhum dos 2 gols foram culpa deles, né? Tipo, claro, foram de pênalti, mas antes do pênalti que eu digo, né? A jogada em si, né? Não achei que foi nenhuma culpa deles. Só achei que ambos também erraram muito as bolas longas que tentaram, né? O Luan Pérez até mais, né? O Basso tentou menos. E a única vacilada que o Luan dá pra mim é aquela do Davidson, que eles antecipam o Luan e mandam na trave, né? Deu uma moscada ali. Mas no geral acho que foi um jogo ok, pelo menos a dupla de zagas. Várias finalizações pra mim tiveram mais a ver com o Santos deixar muito Fortaleza com a bola fora da área e acabar finalizando, né? Mas mesmo assim, foram... Cadê? 19 chutes dentro da área, muita coisa também, né? Por mais que a maioria fosse da entrada da área e tudo mais, não pode acontecer, né? Não pode acontecer. E o Fortaleza tem muito jogador que chuta, né? O famoso chuta-chuta, igual o Marinho mesmo. Tem muito cara assim, né? O Pochettino foi várias, o Davi Luiz tentou uma, o Lucero, o Davidson, enfim, né? Zé Rafael, para mim, fez uma boa partida. Não começou tão bem, mas depois melhora. Ele ganhou 9 de 12 duelos, por exemplo, enquanto o Pituca ganhou 1 de 8. Para mim, segurou a barra ali sozinho.
O Pituca eu até achei, quando ele subiu pro ataque, eu até achei ele um pouquinho melhor do que o normal, principalmente pelo lado esquerdo. Teve uma outra jogada ali que ele conseguiu levar, segurar, mas achei que defensivamente não ajudou tanto não. O Barreal fazia um jogo interessante. Eu acho que ele pode participar mais, às vezes ele dá uma sumida do jogo, mas eu acho que ele tem capacidade para participar mais, faz um belo gol, mas também perde um gol que não pode, né? Se enrola com a bola, dá um tapa a mais, não pode perder aquele gol. Era um gol para abrir um 3-0 e liquidar a partida já, né? Partidaça do Roleiser, melhor em campo para mim. É um jogador que sempre, todo jogo, ele cria alguma oportunidade de gol clara, no mínimo uma por jogo. Hoje fez o dele, finalizando, segundo gol dele com a camisa do Santos, né, inclusive. Muito bem mesmo o Roleiser. Para mim, melhor em campo. O Guilherme, também achei o Guilherme bem, tá? Eu vi algumas pessoas já reclamando. Ele se enrola às vezes com a bola, é verdade, mas ele não é um cara dos mais qualificados, né? A gente sabe, ele é uma peça para ter no elenco, uma opção, enfim. Mas hoje, defensivamente, também ele ajudou bastante. Eu realmente achei que ele voltou muito, especialmente já no segundo tempo ali. Foi bem, Guilherme. Tiquinho, não gostei muito, já falei também, acho que fisicamente está muito abaixo, apesar de hoje, no pivô, ele conseguiu sustentar mais o pivô do que em outros jogos, né? Não igual, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que eu sigo batendo na tecla. Um grande jogo dele aquele dia, apesar de ele não ter aparecido tanto, né? Porque ele não deu assistência, não fez gol, mas fez uma partidaça no pivô aquele dia. Hoje um pouquinho melhor, mas não acho que é o suficiente para, por exemplo, merecer a vaga titular. Zé Ivaldo não gostei, Tassiano um horror. O David, acho que pouco tempo, né? Entrou para marcar ali com 10 minutos, né? Para correr atrás. Brincadeira do Kleber Xavier, né? O João Schmidt também pouco tempo, vocês sabem que eu tenho as minhas restrições com ele, mas não dá para falar que ele foi bem ou mal. Foram só 5, 7 minutos em campo. Ah, um bom tempo. Um bom tempo que participa da jogada do gol, né? Ele ajuda ali pelo lado direito. É um jogador muito versátil e que, eu já falei, eu teria optado por ele como titular hoje. E é impressionante como dentro do jogo ele faz várias funções, né? Coloca ele pelo lado direito, depois coloca por dentro. E é um jogador que é muito importante para esse elenco. Eu gostaria que fosse mais valorizado, inclusive, né? Mas é isso, gente. Já falei demais. Vencemos. Curtam aí o restante da noite aí de vocês no Dia dos Namorados. Amanhã, live do trio, a gente tá lá às 10 e pouquinho para falar dessa vitória. Muito bom ter a pausa vencendo, né? É bom demais. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Até amanhã, pessoal. Valeu.